Oi, meninas! Olá, boa noite. Estamos hoje aqui na nossa live das quintas-feiras, né? A semana passada nós não fizemos, mas hoje estamos aqui para conversar sobre os florais do Cerrado. Qual é a função, os benefícios que os florais do Cerrado trazem para a fase da maturescência, né, que envolve a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Teremos hoje a nossa convidada, Cláudia Gonçalves, que é idealizadora desses florais. Ela recebeu, né, ela tem essa missão, tá? Então, vou chamando aqui, vou esperar um pouquinho. Oi, Sila. Vão chamando as amigas de vocês, né? Vamos vendo quem é que chega aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema. Quem também vai ver no replay, compartilha com as suas amigas, né? Porque o floral, gente, ainda é um recurso bastante desconhecido, né? Ainda usado por poucas pessoas. Oi, Cláudia. Sim, já já. Cláudia, já já eu te chamo. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Os florais, eles ainda é um recurso que está aí disponível, mas ainda ele é utilizado por pouca gente. E nós temos os florais de Bach. A Cláudia vai conversar com vocês sobre isso, né? E vai explicar para vocês direitinho. Mas antes, eu só queria lembrar vocês que no dia 9 de dezembro nós vamos fazer uma live sobre como se preparar para viver o ciclo feminino mais longo de sua vida. Então tá, vou chamar a Cláudia. É que as meninas ainda não estão aqui, mas vamos lá. Oi! Oi, boa noite. Boa noite Boa a todos. noite! Ainda estamos sem quase ninguém aqui. Estamos nós duas, mas a live fica gravada. Vamos ver se elas estão chegando. Aham. Foi facinho de entrar. Foi, bem fácil. Foi a primeira vez que eu entrei sozinha, né? Então, tô debutando Ah, sozinha. tá. Mas é sempre bom a gente poder conversar um pouco, né, dessa fase da vida, né? Que é pouco falada e que a gente só toma consciência e conhecimento dela a partir do momento que a gente começa a vivenciar, né? Exatamente. Como é que foi essa transição para você, Cláudia? Olha, para mim foi bem delicado. Não vou dizer que foi uma coisa simples, porque não foi simples. Eu mudei de cidade, né? Então eu mudei de Curitiba para Alto Paraíso de Goiás e eu comecei assim a ficar muito fragilizada emocionalmente. Então eu chorava por qualquer coisa, mas eu Uhum. não tinha, eu não estava entendendo que eu estava entrando na menopausa, né? Então eu passei praticamente um ano que por qualquer motivo, que isso é um dos sintomas, né, emocionais que acontecem quando a gente entra nessa fase, então qualquer motivo, as águas, eu virei uma cachoeira, né? Então eu virei, qualquer coisa eu chorava. Então as águas, elas escorriam, assim. Foi um momento bem difícil, porque a gente gosta, eu particularmente, eu gostava muito da menstruação, né, das sensações, e de repente, numa fase muito cedo da minha vida, aos 44 anos, iniciou-se meu processo de menopausa. Hoje já são mais de 10 anos da menopausa, eu já enxergo tudo de um outro lugar, de uma maneira diferente, mas. E aí, assim, ninguém me contou nada sobre isso. Entende? Isso Então, quando eu acontece me com muitas mulheres. Ninguém falou nada quando, sobre isso.
Isso, isso. E quando eu me dei conta, eu falei, nossa! E aí, junto com isso, né, são acarretados vários sintomas, tanto físicos, porque é um momento onde a gente já não tem mais óvulo, né? Então, a gente já nasce com a quantidade de óvulos certos durante a vida. Chega Exa- naquele período, acabaram-se os óvulos, né? É, Acaba os hormônios femininos. E aí, um monte de sintoma. Então, labilidade afetiva. Qualquer coisinha, você se sente muito sensível, mais vulnerável. E até o entender que era menopausa foi bem desafiador. Também você passa por um período de uma irritabilidade maior, né? Então, eu acho que as pessoas devem ter muita paciência com essa mulher que está passando essa transição e esse processo de transformação, né? Eu acho que o companheiro, os filhos, as pessoas que estão ao redor, porque é um marco muito importante na vida de qualquer mulher, né? Outro dia eu estava sentada no restaurante com as amigas conversando, e aí a gente estava conversando sobre o fogo, né? Porque aí elas falavam assim, ai, acaba o fogo. Eu falei, não, não acaba o fogo. não O acaba. fogo muda, o fogo muda de lugar. Isso. O fogo muda de lugar. Então, quando você tinha aquele fogo instintivo e primitivo, você de repente você passa a ter um fogo criativo, que é muito diferente. Você já não é levada pelos seus instintos. Assim, um pouco mais para frente, né, a partir do momento que os sintomas vão se acalmando, que você vai se sentindo bem no seu corpo, você percebe que a sua capacidade criativa aumenta. Porque o fogo sai lá de baixo e ele vem para o coração. Né? E quando você tem um coração desperto, você usa esse fogo para sua criação, para criatividade. Então você deixa de criar lá embaixo e você começa a criar em outros espaços. Então é um Exatamente. momento, né? Então a gente não perde o fogo, mas o fogo se transforma em nós, É um né? momento de Então, muita criatividade. Eu gosto de falar assim: a mulher sai da vida reprodutiva, porém entra numa vida mais ativa e produtiva, em que vai parir a si mesma. Porque é um momento que você fica muito criativa, você vai ter novos projetos, né? Você isso. vai desenvolver um Fica monte livre, de coisa, você livre. floresce como mulher. Isso, isso. Então, e por E falar em florescer como mulher, Cláudia, conta pra gente como é que foi esse seu despertar aí para os florais, como é que começou essa trajetória? Então, eu recebi um chamado espiritual quando eu vim passear na Chapada dos Veadeiros no ano de 2000. Eu já tinha uma relação com os florais muito fortes, porque eu conheci eles aos 17 anos. E logo que eu conheci eles, através da revista Veja, em Curitiba, eu fui numa farmácia, fiz uma experimentação, gostei muito. Mostrei para minha mãe e ela foi para Inglaterra e ela me trouxe 4 kits de florais de bar de presente. E Hum, dali para frente, eu comprei livros, comecei a estudar sobre os florais e eu receitava para as pessoas que estavam próximas de mim. E eu senti uma afinidade com aquilo, então aquilo era na minha vida, digamos assim, uma ferramenta, o meu brinquedo, uma bolsa que eu levava junto, que podia levar para as pessoas um bem-estar, né, num determinado momento. E aí eu vim passear, tem toda uma história, enfim, mas eu vim passear com uma amiga aqui na Chapada dos Veadeiros, aonde primeiro eu fiz uma regressão. E nessa regressão eu comecei a ver fadas e as fadas me mostravam as flores. E eu achei aquilo muito estranho, porque fada, né? Vamos combinar. Aí eu achei muito estranho, e a pessoa que estava fazendo regressão comigo, que foi a Anice, ela dizia assim: não, vamos continuar, estou vendo junto com você. E as fadas me mostravam as flores, foi super estranho. Aí depois disso eu fiz um outro trabalho de respiração, e nesse trabalho de respiração eu vi um ser de olhos azuis bem grandes.
e dos olhos dela saíam lasers prata. E ela disse para mim o seguinte: você vai receber um trabalho que está pronto no plano espiritual. E você vai ser a pessoa que vai trazer esse trabalho para o plano físico. Mas até então eu não sabia o que era. E eu tinha cursado psicologia, fiz até o 4º ano de psicologia, e chegou num ponto onde eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com pessoas que tivessem problemas, porque eu era muito sensível. E aí eu fiz estágio psiquiátrico, tive clínica, enfim. Aí eu resolvi que eu não queria mais aquilo na minha vida, que eu queria coisas diferentes. E abri uma confecção. E nesse momento que eu vim passear na Chapada, eu tinha uma confecção. E aí, o último dia, isso foi janeiro de 2000, o último dia antes de eu ir embora, a gente foi sair para passear, se divertir, e tinha um floral que eu gostava muito, que eu amo ele até hoje, que se chama Rock Water. Rock Water é uma essência de água de bar que ajuda a liberar as máscaras e o papel social. Então, eu coloquei Rock Water no copo de todo mundo. E a Anice viu eu fazendo isso. E eu tinha uma questão que eu dizia assim, sempre, né? Quando eu rezava de noite, eu dizia assim: qual é o sentido da existência? O que eu vim fazer aqui? Eu perguntava muito isso. Porque eu pensava assim: olha, já casei, já tive meu papel social, não tive filhos, talvez eu não tenha. E para mim, a vida é você acrescentar. Então, se eu não fosse acrescentar alguma coisa a mais na minha existência, na minha vida, né? Então não tinha sentido. E até então eu não tinha encontrado algo que realmente me desse aquele sentido profundo de realização, né? Sim. E quando a Anice viu eu colocando os florais no copo das pessoas e a gente brincando, e ela olhou bem para mim e disse assim: por que você não faz os florais do Cerrado? Quando ela disse isso, foi música. Música dentro das minhas células. Música no meu corpo. Aquilo, e vibrou. Além de tocar música, as minhas células vibraram. E como nunca antes tinha acontecido comigo, eu tive a certeza absoluta. Eu não tive nenhum momento de dúvida. Eu disse: é isso que eu tenho que fazer. Porque eu nunca imaginei também que eu teria capacidade. Nunca desejei. Nunca pensei: ai, vou fazer florais. Ai, eu vi os florais. Sempre usei os florais, mas eu nunca desejei. E eu achava que eu não teria essa capacidade de canalizar, né, de olhar uma plantinha, uma florzinha e saber quais são as virtudes, as propriedades florais dela. Eu achava que eu não podia fazer isso, né? E assim, o Bach é um grande mestre. E eu já tinha estudado ele, e mais tarde eu também fiz uma formação na Faculdade Espírita do Paraná, em florais de Bach, mas eu achava que, né, era só isso. Eu levaria esses florais para as pessoas de outro jeito. Mas quando ela disse aquilo, o meu ser se despertou. E aí foi incrível, porque eu perguntei para ela assim: quando que tem flor no Cerrado? Isso era janeiro de 2000. Ela falou junho. Eu falei assim: então em junho eu vou estar aqui para fazer os florais. Só que eu achava que eu não tinha capacidade de canalizá-los. E aí eu virei para ela e falei assim: ah, então tá. Então vamos fazer assim: eu produzo os florais e você canaliza. Ótimo, maravilhoso. Fui para Curitiba. Fiz uma liquidação na confecção. Fui numa livraria, na livraria do Chaim, e eu puxei um livro da prateleira, que era um livro da Diana Stein. E ela falava como produzir essências florais com cristais. E aí eu peguei, como sou uma pessoa muito visual, eu peguei todo o livro dela, e ela falava dos chakras, ela falava das cores, ela falava da numerologia. Então eu peguei cartolinas e fui desenhando tudo aquilo que ela falava no livro. Porque eu sabia que se eu desenhasse aquilo tudo, então eu desenhava os chakras, sabia que as pedras vermelhas iam trabalhar no meu chakra básico, né, que as flores vermelhas, e fui desenhando aquilo nas cartolinas para eu ir aprendendo do meu jeito, né? Aí eu vendi, fiz uma liquidação na confecção, troquei de carro
Comprei todo o material necessário para a produção de essências florais, sendo que eu, uma curitibana, que nem conhecia Cerrado. Então, se você me perguntasse o nome de qualquer plantinha, eu não sabia. Não tinha a menor ideia do que era aquilo. E isso foi genial, porque o Cerrado é um dos maiores biomas de ervas medicinais. E eu Sim. não tinha a menor noção disso. Eu fui aprendendo enquanto eu fui produzindo. E aí eu resolvi vir. A hora que eu estava pronta para vir, eu liguei para a Nice. Disse: Olha, já troquei de carro, já comprei todo o material, daqui a 10 dias estou aí. Aí ela disse assim para mim: Que pena, pois estão me chamando em São Paulo e nesta época eu não vou estar na Chapada. Daí eu levei um choque, né? Falei: Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Bom, aí tinha uma amiga minha junto comigo, a Kátia, e ela disse assim, eu falei assim, e agora o que eu vou fazer, Kátia? Ela falou assim, não, nem se preocupe, você conhece tudo de florais, vá. Aí eu falei, também já está tudo pronto mesmo, eu vou lá, produzo as essências, depois para que serve a gente vê. E foi assim. Aí eu vim para cá, eu acho que eu aprendi que produzir essências florais com a Diana Stein, no livro dela, a gente deveria produzir no primeiro semestre do ano, que é o semestre ascendente, né? E no primeiro dia da lua nova até o primeiro dia da lua cheia, que é quando a flor está em movimento, né? A planta está ascendendo. E aí, junho, eu estava aqui, vim 10 dias antes com 3 amigas. As amigas, 2 foram embora, uma ficou. E aí, essa que ficou, ela teve uma crise de ciúmes comigo. E ela falou coisas para mim, assim, que eu fiquei um pouco meio chocada. E quando ela falou aquelas coisas, a sensação que eu tinha é como se alguém tivesse enfiando uma faca no meu coração. E eu chorei a noite inteira com aquela dor. E eu pensava assim, como que eu vou... como é que eu vou conseguir, né, fazer esse trabalho? Olha o estado que eu tô. Acordei no dia seguinte e falei assim, bom, eu vou procurar. Essa cidade de Alto Paraíso é cheio de terapeutas, então eu vou procurar alguém para alinhar os meus chakras. E aí eu saí, eu estava lá na pousada Alfa e Ômega do Luiz Paulo, e aí eu saí andando pela rua. De repente, eu viro para o lado, num terreno baldio, tinha uma flor vermelha. Quando eu olhei aquela flor vermelha, eu lembrei que eu tinha sonhado com ela. E aí eu entrei no terreno baldio. Eu tinha sonhado com ela lá em Curitiba. Na hora, eu me abaixei e ela estava soltando um melzinho. E aí eu coloquei a minha língua no melzinho. Quando eu fiz isso, o meu ser centrou. Aquela dor que eu estava sentindo acabou. E a minha cabeça abriu. Daí, com aquela cabeça aberta aqui, eu pensei assim, gente, e agora? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ficar bem louca com essa cabeça aberta? E aí eu fui para a pousada, eu melhorei, eu fiquei boa, completamente boa, que era a caliandra, né? Que foi o primeiro floral, inclusive, que eu fiz, que é a flor do cerrado. Aí eu fui para a pousada, liguei para a Nice, que estava em São Paulo, e aí eu falei assim, Nice, então, contei tudo o que tinha acontecido, o que eu faço? Eu falei para ela. Ela falou, não se preocupe que você logo vai saber. Foi isso que ela me disse. Aham, muito obrigada. É assim. Isso, aí eu peguei uma caneta, peguei um caderno e comecei a escrever tudo que estava na minha cabeça. Quando eu acabei de escrever, a cabeça fechou. E eu fiquei completamente boa. Então, essa foi a minha experiência inicial da produção de florais. Né? Então, foi todo esse meu caminhar pelo cerrado, conhecendo as flores. Aí eu colocava assim, número, né? Então, eu ia lá, fazia aquele floral, digamos, pata de vaca. Mas eu não sabia que ela se chamava pata de vaca. Né? Então, eu ia lá e daí punha número 5, tirava a fotografia, fazia a canalização. A pata de vaca é super diurética. Né? E fazia canalização, escrevia o que eu e daí aprendi a ler o que estava acontecendo dentro de mim, a olhar para dentro de mim e ao redor de mim. E eu fazia as descrições. E na hora que eu produzia aquele floral, eu aplicava o reiki e começavam a vir informações e eu começava a anotar aquilo tudo que eu estava sentindo, que eu estava percebendo. Depois disso,
Eu levava a fotografia e uma secata para o Museu Botânico lá em Curitiba e eles faziam as identificações para mim. E aí eu comecei a conhecer o cerrado, né? As flores do cerrado. E vou te dizer, Lívia, que eu passei momentos preciosos, que esse serviço, esse trabalho foi uma cura profunda em todo o meu ser, e que a partir dessa cura, né, que aconteceu comigo, eu pude também ajudar outras pessoas. Então, já são 22 anos de pesquisa aqui na Chapada dos Veadeiros. Hoje em dia eu moro aqui, já são 12 anos. Eu trabalhei com os florais lá em Curitiba, no consultório, trabalhei em hospitais psiquiátricos, também com as essências florais durante 6 anos, né, é, é, numa clínica dia. Foi muito bacana, muito gratificante e venho desenvolvendo esse trabalho. Já E faz. que linda essa tua história, muito legal. E Cláudia, me diz uma coisa, e assim, dessa tua experiência, né, que nós estamos aqui conversando para as mulheres que estão saindo da vida reprodutiva, passam pela perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, o desequilíbrio hormonal traz muitos desconfortos, né? E eu pessoalmente, que os florais ajudam muito, né? Como é a tua experiência nessa fase da vida? Que você já citou que para você foi bem complicado, porque você não sabia. E isso acontece, a maioria das mulheres não sabe o que está acontecendo, né? Uhum. Quando elas entram nesse momento. Aí elas ficam muito angustiadas, porque não sabem o que é, né? E o trabalho Não sabe. aqui é justamente isso, é informar e trazer soluções para esses desconfortos emocionais, físicos, né? Enfim. Porque a gente tem os desconfortos físicos e a gente tem os desconfortos psicoemocionais, né? Então, quando a gente entra na menopausa, então é essa coisa. De repente você chora por nada. Eu tenho um floral que se chama Resgate Emocional, que é incrível, é incrível. Você volta para o centro emocionalmente, né? E você chora muito porque por qualquer coisa você se estressa. Você fica super sensível e você não sabe nem por quê que aquilo está acontecendo. Então, o resgate emocional nesse período, nesse momento, é fundamental. Né? É uma essência. Você tem uma irritabilidade anormal, que não é comum. Então, qualquer coisa tira você, né? Coisas que antes você nem se importava, de repente você começa a se importar. Você tem o rebaixamento da libido. Né? De Sim. repente você olha e diz, nossa, mas o que está acontecendo comigo? Então, você vai passando por vários. Você pode ter distúrbio de ansiedade. Você pode ter uma depressão leve. Né? E para tudo isso, a gente tem essências que vão dar suporte e sustentação para a gente passar por esse período. Porque esse período ele pode durar, tem aqueles calorões, né? Porque o fogo está saindo lá de baixo, indo lá para cima. E esse período, geralmente, ele pode durar mais ou menos, assim, pela minha experiência, porque eu não sou médica, não sou, né, entendida, assim, mas mais ou menos uns 3 anos. Até Olha, que você Cláudia, três possa anos é o mínimo, estabelecer. né? Porque pode 3 anos? durar de 2 a 5 anos, em média, mas tem mulheres que ficam 6, 7, 8, ficam 15 anos nesse período de transição do primeiro desconforto até a última menstruação, que é a menopausa. E que a gente só Uhum. sabe depois de um ano sem menstruar. Então, às vezes, Sim. esse ciclo é muito longo, Uhum. sabe? Isso mesmo. Sei. Mas o Geralmente, quem floral. entrou na menopausa mais cedo, como foi seu caso, tem o ciclo mais curto. Mas eu foi assim, até eu me acomodar, assim, começar a relaxar, foram 3 anos. Aí eu comecei, porque, e assim, não me pergunto, porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, eu não sabia nem o que tomar, eu não sabia nem o que fazer. Foi um período assim que eu falei, nossa, e aí que vieram os florais da menopausa. Aí eu comecei a observar e a buscar as maiores informações do que estava acontecendo comigo, e aí eu desenvolvi 2 florais para menopausa, 2 compostos para menopausa. Um diurno,
para essa labilidade afetiva que a gente fica, para falta de libido, para esse distúrbio de ansiedade que pode acontecer, e outro noturno, porque a gente sabe que o sono não é mais igual. Agora, eu acho que faz um ano que eu voltei a dormir, digamos assim, bem. Mas eu antes eu deitava e o meu lençol acordava igualzinho. Eu nem me mexia. Hoje não, né? Hoje a gente roda na cama, tem aquele calorão, né? Às vezes tá calor, às vezes tá frio. Você acorda, depois você dorme de novo, às vezes você acorda, depois você não dorme de novo. Então, muda, muda, Muda muito. né? Isso. Então, eu desenvolvi também um floral para menopausa diurno, onde melhora a nossa qualidade de sono. E esse um noturno, né, para a noite, para a nossa qualidade de sono, e outro diurno para ajudar nessa sintomatologia. Além do que, tem um sintoma que é a perda da memória, né? Então você fica lá, o cognitivo, então é muito importante que você saiba, né? Porque de repente você começa a esquecer. Você não se lembra aquela palavra. E isso tudo são sintomas da menopausa. Né? Então, é muito importante que a gente se cuide e que a gente seja cuidada nesse momento de transformação, de Sim. transição. E você tem usado com as mulheres esses dois compostos, o diurno e o noturno, e elas têm te dado algum retorno? Como é que é? Sim, sim, né? Elas ficam mais tranquilas, mais seguras. Aqui nesse composto tem um floral também que se chama, porque a gente tem medo de envelhecer, né? E não tem como. É o momento onde você vai lidar. Você já não é mais uma moça, você já é uma senhora, uma jovem senhora, né? E você tem ganho de peso, a pele pode ficar mais ressecada, o seu cabelo já não tem mais aquele viço que tinha antes. Então, coisas vão assombrando você. Né? Porque você olha, nossa senhora, o que é isso? Né? E Não os fomos homens ficam. preparadas para isso, né? Não, não, não. Mas, por um outro lado, depois de um período, você vê que você fica muito mais tranquila com a vida, você fica muito mais dona de si mesma, as coisas já nem têm mais importância que você dava antes, né? Você já não tem mais aquelas inseguranças e aqueles medos. Então, mas isso você só consegue enxergar tô falando de mim, depois que você toma uma determinada distância, né? E que você já passou ali por um período. Porque, para mim, particularmente, nem todas nós somos iguais, né? Então, algumas desenvolvem alguns sintomas, outras desenvolvem outros, mas no começo foi muito assustador. E muito emocionalmente, assim, fiquei muito fragilizada e não via sentido nisso. E aí eu só fui entender e se apropriar depois de um tempo mesmo. Que eu pude tomar a distância e que eu pude perceber como que eu me encontrava, né? Sim. Claro, você pode falar para a gente como que é a composição desse menopausa diurno e noturno? Que tipo de Ah, flores você usou? Ou é uma sinergia? Enfim, você. é uma sinergia. Agora, eu não estou aqui com a composição e como eu tenho muitos florais, eu não sei, mas eu mais ou menos eu posso dizer assim, pelo que eu, né? Por exemplo, né? O menopausa diurno, com certeza, ele tem resgate emocional, que é para esse momento que a gente está emocionalmente fragilizada. Ele tem Rovena, que traz paz para o coração, que ajuda a trabalhar as questões de ansiedade. Ele tem um outro que se chama harmonizador feminino, aonde esse é bom, esse é um excelente floral para cirurgias, retiradas de útero, de mama, de ovário, situações assim, medo de envelhecer, é, harmonizador feminino, medo de envelhecer, de não ser desejada, de não ser aceita, insegurança. Então, ele secura vaginal, então ele trabalha nessas questões, Sei. né? Eu lembro mais alguma coisa.
assim, de cabeça não me lembro, mas eu sei que o noturno tem alguns florais que são para relaxamento, para dormir mais profundamente, para harmonizar o coração. Então, cada um, né, vai trabalhar os sintomas mesmo desse período que a gente está passando. E E aí você... ele traz, pode falar. Não, pode, continua. E aí ele traz... Aí ele traz assim um abraço, né? Um aconchego, um bem-estar, você fica mais tranquila, diminui aquela. É como se você tem um outro que é Narcila, né? Narcila é como se você estivesse no útero, sendo abraçada. Então eu busquei essências que pudessem nos auxiliar a ultrapassar esse período de uma maneira mais harmoniosa, né? E com a nossa natureza. Né? Que a E nossa você natureza atende pudesse. as mulheres online, você tem um site. Como é que é o seu trabalho assim? Elas podem comprar esse composto direto no teu site? Como é que funciona? Então, nós temos site que é floraisdocerrado.com.br e lá tem acesso à compra de todos os nossos produtos, né? Que a gente tem os compostos prontos e a gente tem também uma perfumaria vibracional, então perfumes inteligentes, perfumes de cristal, perfumes de florais com óleos essenciais puros, é um trabalho novo que eu desenvolvi. E a gente também a gente atende direto pelo celular na loja, para quem não pode vir presencialmente aqui na Chapada. Se as pessoas quiserem também, eu atendo online, né? Faço consultas online. E agora a gente vai entrar em duas plataformas de farmácias online também, que vai ser possível comprar. Que é, como que é o nome? Agora eu esqueci. As plataformas, enfim. Né? Que a gente Normal. ainda não entrou. Esse é Tá. um trabalho. E então, aí quer dizer que as pessoas entram no site floraisdocerrado.com.br e podem então pegar seu telefone, entrar em contato com você para estar fazendo, se ela quiser fazer um atendimento, porque às vezes essa pessoa também já até passou dessa fase mais crítica da menopausa, já está na pós-menopausa, assim que nem eu, por exemplo, né? Que já não tem esses sintomas, mas quer fazer um tratamento floral para outras questões, porque às vezes a mulher Isso. sai daquela fase crítica da menopausa, mas ela vai manter um tipo de desconforto, por exemplo, insônia. Tem gente que vai ter muito mais insônia, vai até o fim da vida. Tem gente que vai Isso. sentir mais, vai sentir calores, mesmo após ter passado já pelo processo da menopausa, né? A questão da ansiedade, da baixa autoestima, enfim, coisas Isso. que na realidade acontecem em todas as fases da vida, mas que quando a gente começa a envelhecer, essas coisas pesam mais, né? Ficam mais evidentes. Então, eu uso floral, uso mais os florais de bar, mas assim, já usei os florais do Cerrado, acho maravilhoso também a gente estar usando as flores de onde a gente está, né? Claro. Sim. E me fala um pouquinho dos perfumes. Como é que você aconselharia o uso desses perfumes para as mulheres? Como é Então, que é? você sabe. Então, aí, mas eu não tenho a da Sábia, né? Eu tenho uma linha de perfumaria, eu tenho 6 linhas de perfumes, né? Eu tenho uma linha que se chama linha da deusa. E essa linha da deusa é uma linha que você usa embaixo do umbigo. Então, são 4 perfumes. Tem a fase da pré-ovulação, tem a fase da menstruação, da pré-menstruação e da ovulação. Então, são para as moças, né? Para as moças usarem cada semana no seu período. E Sim, aí eu coloquei florais adequados a esse momento. Então, florais para aquela tensão da TPM. Então, às vezes, até em vez de você tomar um floral para TPM, você usa um perfume aqui embaixo do seu umbigo, né? No seu útero. Você passa ali e o floral já vai fazendo efeito e você já tem, você já entra num processo mais harmonioso, mais tranquilo. O de ovulação é para fertilidade, né? Então, para cada momento então está do período precisando feminino, fazer um para nós.
Sim, agora conversando aqui veio, né? Tá faltando o da sábia, né? Então, nesse kit. É, daquela que já passou, né? Porque na Sim. realidade, você faz aí, parece até uma coisa das fases da Lua, né? Que as fases da Lua também estão sincronizadas com o ciclo da vida Isso. reprodutivo da mulher. Mas depois que a gente entra na menopausa, a gente também pode estar conectada com a Lua, com esses momentos, e aí você vai sentindo quando a lua, né, por exemplo, eu sinto claramente quando a lua está minguante, minha necessidade de recolhimento, de ficar mais tranquila, né? Aí a lua cheia, a necessidade dos encontros, e por aí vai, né? A crescente dos novos projetos. Eu acho que isso quando a gente está conectado com a natureza, isso vem com muita força. E agora temos que ter o floral, então, o perfume para sábia, anciã, Isso, sábia. isso. Vou pensar e vou providenciá-lo, né? E aí, junto com isso, eu tenho uma linha de perfumes de cristal que é maravilhoso. Eu tenho que dizer isso porque eles são mesmo. Eu uso eles já há acho que uns 8 anos que eu desenvolvi e eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Eu não deixei de gostar de nenhum deles. Então, são tinturas de cristal, né, com elixirs de cristal, com essências de nascentes e cachoeiras aqui da Chapada e óleos essenciais. Essa sinergia, né, de natureza, porque é tudo natureza, né? As águas, os cristais e os óleos essenciais traz um bem-estar para a gente. Então, eu costumo dizer que são perfumes inteligentes. E esse ano eu lancei uma linha que eu chamei de Aura Viva, que são os perfumes dos Elohims dos 12 raios. Como entrou a pandemia, em vez de ficar mais recolhida, na verdade, eu fui produzir bastante no Cerrado, eu produzi muito, e eu lancei uma perfumaria que a base da perfumaria são florais. Então, a base de tudo são florais, tintura mãe pura. Aí eu coloquei florais, eu desenvolvi também uma linha de crop circles, de essências geométricas que contém a linguagem da luz, que é a linguagem universal, a geometria. E aí eu fiz essa união, né, dessas essências geométricas com os florais e com os óleos essenciais. E eu desenvolvi o perfume dos Elohims dos 12 raios. Esse tá assim maravilhoso. Foi lançado esse ano. E aí, cada raio ele tem uma virtude, uma propriedade que ele trabalha em nós. Por exemplo, o primeiro raio que trabalha a vontade divina, com o Elohim, o Elohim Amazon. Né? Então, cada perfume tem um determinado Elohim e Elohá, né, que são dois, Hércules e Amazon. E tem uma determinada virtude para ser trabalhado. E a minha ideia era fazer simplesmente o perfume dos 12 raios. Eu nunca pensei em fazer uma linha de Elohim. Mas no último dia de colheita, eu fiz um buquê. E nesse buquê eu coloquei Vênus, que vai trabalhar com os medos do inconsciente coletivo. Eu coloquei Chuveirinho e mais uma outra sempre viva, que agora não me lembro. E de repente, para o meu espanto, desceram os Elohims. Quando eu estava ali preparando a energia dos Elohims. E eu não esperava aquilo. E aí eu entendi, porque primeiro eu fui fazendo, né, várias tinturas, e em vez de misturar o conhaque, eu misturava o álcool de cereal para fazer essa nova perfumaria. E quando eles desceram ali naquele buquê, e aí eu recebi que era para eu usar aquele buquê em toda a linha e que eles vinham sobre as hostes e as bênçãos dos Elohims. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, porque quando a gente trabalha com florais, a gente trabalha com elementais, né? Então, a natureza tem os elementais, e quem rege os elementais são os devas, né? Os devas das florestas, os devas brasileiros. Então, eles que fazem essa construção. Os devas chegam lá para os elementais do fogo, da água, da terra e do ar, e diz, olha, vamos pôr fogo aqui, porque uma nova espécie precisa chegar. Mas quem comanda os devas são os Elohims. E aí eu fui pesquisar um pouco mais. Você podia esclarecer para nós, para as mulheres que estão aqui,
o significado de Heloíns, que a gente, quem não está familiarizada, não sabe do que se trata. Então, os Elohims, aí eu fui buscar mais, né? Eles são os construtores da forma do universo. Então, todas as formas que existem vêm através da construção desses seres, né? E eles são, digamos assim, os chefes, aspas, né, dos devas, que são os chefes dos elementais. Porque o universo, o planeta e a natureza é uma coisa só. É a natureza. Né? Então, aí, frente a isso tudo, aí eu desenvolvi essa linha dos 12 raios, essa perfumaria dos 12 Elohims. Eu tenho livros, né? Eu tenho esse livro aqui que é muito antigo, da aromaterapia, e ela já falava da perfumaria dos 12 raios. E eu olhava aquilo e dizia, nossa, olha, maravilhoso poder fazer. Também fala da perfumaria da árvore da vida. Então, eu acho que nessa linha de perfumaria a gente pode ir muito profundo. E se a gente associa a perfumaria vibracional, que são os óleos essenciais puros, com os florais, com os cristais, com as essências das águas, é você usar de uma perfumaria inteligente que vai trazer algum benefício para você, né? E sem fixador, porque o fixador é aquela coisa que a gente fica com aquele perfume o dia inteiro. E acho que hoje em dia, eu, particularmente, já não dou conta, né? Então, eu optei por criar essa perfumaria que pode trazer algum benefício para você através do uso do perfume que você pode usar no coração, aqui atrás da cabeça, enfim, em vários lugares do corpo, trazendo propriedades terapêuticas e medicinais. Muito legal. E tem algum perfume específico assim para as mulheres na menopausa ou tanto faz? Ela pode usar de acordo com a escolha dela? Ela pode usar de acordo com o raio dela. Uhum. Ela pode usar de acordo com o raio dela, ela pode usar de acordo com o que ela sentiu, porque quando você vem me visitar aqui, você vai receber um banho de perfumes. Eu fui aí. Isso. Então você recebe o banho de perfume. E muitas vezes aquele que te chamou, que você sentiu, porque às vezes, quando eu estou passando, as pessoas sentem coisas especiais num determinado perfume, alguma coisa mobiliza, alguma sensação, algum sentimento, e aí elas escolhem aquele. Quando elas não sabem o que escolher, geralmente a gente faz por radiestesia, para ver qual é o mais apropriado para esse momento dela. Né? Como a gente faz também os florais por radiestesia, para ver qual é o floral que ela precisa tomar, a gente faz os compostos pela radiestesia, ou a gente monta um composto pronto para essa pessoa. A gente vê também qual é o perfume mais indicado para ela usar nesse momento. E a gente tem uma outra linha que é bem bacana, são os palos santos. Então, esse geralmente, né, os palos santos, você conhece a história do palo santo? Não. É uma árvore. Sim. Ela é uma árvore que ela vive mais ou menos 90 anos. Quando ela morre naturalmente, ela fica mais ou menos uns 10 anos no chão e aí ela começa a exalar o perfume, o aroma. Sim. E os xamãs dizem que o aroma do palo santo eleva as suas preces aos céus, além de promover limpeza espiritual no seu campo energético. E aí eu desenvolvi também essa linha de perfumes de palo santo, né, com florais e óleos essenciais. Muito lindo. Então eu vou convidar as meninas a visitarem teu site, né? Quem quiser fazer uma consulta, vir a Alto Paraíso, ou fazer online com a Cláudia, né? Entra lá no www.floraisdocerrado.com.br. Querida, te agradeço muito a tua contribuição aqui para a gente, né? Muito mesmo, seu trabalho lindo, a sua inspiração. E foi muito bom ter você aqui hoje. E eu acho que, às vezes, sabe, Cláudia, eu observo o seguinte, que quando a gente fala de temas assim que não são tão concretos, as mulheres, elas
não ficam muito, elas não ficam retidas, sabe? Aqui no canal. Eu faço uma live sobre calores. Nossa, aí bomba, né? Ou sobre alimentação também. Tem uns temas assim. Mas eu já notei que quando eu faço, às vezes, alguma live sobre coisas que são mais sutis, tem uma sutileza, tem toda. Né? Você é um canal, você recebeu. Ainda há uma certa resistência a esse tipo de assunto. Mas mesmo assim eu continuo trazendo, porque eu acho que isso faz parte, é super importante. E a nossa live está aqui gravada, quem quiser assistir depois, né? Será muito bem-vinda e inclusive para conhecer a Cláudia e o trabalho dela dos Florais do Cerrado. Então, muito obrigada a todas. Eu quero, faça aí, pega a palavra para você se despedir. Certo, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui junto com você. Tem um livro que é muito bacana, né? Se vocês quiserem saber, que se chama Mais Feliz na Menopausa. Então, vamos se informar, vamos dar uma olhadinha, porque esse é um momento onde a gente realmente precisa de mais cuidado, de mais atenção. Então, super agradeço o convite, a participação e, né, se quiser... A Cláudia, agora eu vou falar, porque o meu livro ele teve patrocínios, né? E os Florais do Cerrado foi um dos patrocinadores. Então, ela revende meu livro, ela conhece o Mais Feliz da Menopausa. Cláudia, querida, muito obrigada. Menopausa diurna e menopausa noturna aqui para você. Bacana, gente. Vamos usar, né? Menopausa diurna e noturna. E você usa pingando? Como é que é a fórmula de uso? É em spray embaixo da língua. Spray embaixo da língua. Spray debaixo da língua, quantas vezes por dia? Isso. Aí eu tiro para cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Às vezes é 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, de acordo com o seu momento, né? Como você está. Tá bom. Então tem que conversar com a Cláudia mesmo. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigada. Beijão. Tchau. Beijo, tchau.